Boa noite, queridos, que a graça e a paz seja sobre a tua vida. Mais um ano que começa, e a graça de Deus está sobre nós, e que o Senhor nesse ano possa continuar derramando sobre nós o teu Espírito, que a tua santidade seja sobre a nossa vida, que possamos abundar em todo o trabalho no Senhor. O meu desejo é que essa igreja seja uma luz, que essa igreja local possa ter Cristo sempre como alvo de sua vida. E essa deve ser a nossa oração. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Faremos a leitura do verso de número 46 ao verso 52. Marcos 10, do verso 46 ao verso 52. Todos acharam? Amém? Diz assim um texto: e foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver. E foi seguindo Jesus estrada afora. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Grandioso Deus, eterno Pai, aqui está o teu povo, a tua igreja amada, a tua igreja comprada com preço do sangue precioso de nosso Senhor. Senhor, que nesta noite a tua palavra encontre os nossos corações. Ensina-nos, que possamos aprender com este texto as grandes verdades para nós. Oramos pelo teu Espírito, que possa aplicar em nós essa verdade. Por Cristo, nosso mediador, assim pedimos. Amém. Se você se lembra, anterior a essa história que nós acabamos de ler, eu quero rememorar a história daquele jovem. Você lembra do jovem rico, que fez uma pergunta a Jesus: mestre, o que de bom posso fazer para herdar a vida eterna? E o final dessa história, aquele jovem foi embora, triste porque tinha muita riqueza. Jesus propôs a ele que vendesse tudo e o seguisse. Um pouco depois, uma outra história interessante, falando de dois seguidores de Cristo, que estavam andando com Cristo já, Tiago e João. Eles fazem um pedido a Jesus. Eles pedem que Jesus coloque um à direita e o outro à esquerda no seu reino. Eles estavam buscando glória e posição. O primeiro não quis seguir a Cristo,
porque tinha muitas posses. Aqueles que seguiam a Cristo estavam com uma visão equivocada acerca do que é o discípulo, ou do que significa ser um discípulo de Cristo. O evangelista Marcos termina essa história entre Tiago e João, no verso 45, que é o versículo que antecede o texto que acabamos de ler, dizendo assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O que estou fazendo aqui, antes de adentrarmos o texto, é olhar um pouquinho de modo mais abrangente, para que você possa compreender o grande tema que o evangelista está propondo aqui acerca de quem é Cristo, o Messias, o ungido do Senhor, e qual é o verdadeiro papel do discípulo. E ele termina essa história no capítulo 10, com alguém que é um belo exemplo de um seguidor de Cristo, de alguém que pode nos ensinar quais são os sentimentos, as posições e as decisões daquele que segue a Cristo. Então, o que temos aqui é uma história simples. O milagre aqui não é o ponto alto, porque você vê diálogos, você vê conversas. O que há de mais importante aqui não é que Jesus curou um cego, mas essa história podemos dividi-la em 5 partes. Primeira parte, Jesus e os discípulos. Logo no verso 46, diz que eles foram para Jericó, e quando eles saíam de Jericó, você deve se lembrar que Jesus e os discípulos estão indo para Jerusalém. Eles fazem uma parada em Jericó. Eles entram, saem um pouquinho do trajeto, entram em Jericó, depois retornam para o caminho. E eu chamo a atenção que Jesus e os discípulos estão numa peregrinação, indo para Jerusalém. Os corações deles estão, de certa forma, apreensivos, pois eles sabem que em Jerusalém Cristo será morto, Cristo será crucificado, pois o Senhor já disse isso a eles. Eles não sabem o que vai acontecer. Os corações estão apreensivos. E aqui, o texto diz que grande e numerosa multidão seguiam-nos. Um monte de gente estava acompanhando Jesus nessa trajetória para chegar a Jerusalém. Jesus está sendo acompanhado a sua jornada, o seu serviço final está prestes a acontecer. O ponto alto de sua vida está chegando. Esta é a primeira parte da história. Jesus e uma grande multidão. Jesus, os discípulos estão indo para o clímax da sua vida. A segunda parte, o evangelista coloca um cego mendigo. Diz o texto que um cego mendigo percebe que Jesus estava ali. Certamente, alguém falou, certamente ele estava atento às conversas, certamente ele observava com os seus ouvidos atentos o que estava acontecendo ao seu redor, a ponto dele saber que se tratava de Jesus, o Nazareno. Então um cego mendigo percebe que Jesus estava ali, e o que ele faz? Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi. Ele poderia chamar Jesus de diversos nomes, até pelo nome Jesus, pois era assim que ele era conhecido, ou Jesus, o Nazareno, da cidade de Nazaré. Você já deve ter lido no texto bíblico falando acerca de Nazaré. Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Jesus, quando era chamado de um Nazareno, aquele que de Nazaré vem, não era certamente um bom título ou um elogio, mas este cego chama Jesus de filho de Davi, aquele prometido,
aquele descendente que reinaria sobre o seu povo. Jesus está sendo chamado de o Messias prometido, o rei que Israel tanto aguardava. Aquele homem aguardava o Messias, o ungido, e ele identifica Jesus como este Messias. Bom, a terceira parte dessa história, a resposta de Jesus, ou seja, Jesus está caminhando para o ponto alto. Você poderia pensar, ele está preocupado, ele está em oração, ele agora está indo para o auge da sua vida. O momento mais dramático está chegando. Ele não deveria ter tempo para gastar com o cego mendigo. Mas não é assim que ele faz. Ele para a comitiva, ele para aquela multidão e diz a eles: chamem o cego. E é interessante que esta multidão estava repreendendo. Esta multidão, como foi lido, dizia: ei, cala a boca. O Senhor não tem tempo para você. Mas você deve se lembrar que o Messias tem tempo sim. O nosso Senhor tem tempo para as pessoas mais rejeitadas e invisíveis da sociedade. E aqui, Jesus manda chamar o cego. A resposta de Jesus ao clamor daquele cego era: chamem ele, eu quero falar com ele, eu tenho tempo para ele. E quando essa resposta do seu clamor chega aos seus ouvidos, nós temos a quarta parte dessa história. O cego prontamente se levanta com grande ânimo. A multidão que o repreendia agora o encoraja. Aqueles que diziam cale-se, agora dizem coragem, o Senhor te chama. Jesus tem algo para você. E diz o texto que aquele homem atira sua capa. Ele se levanta em um salto e vai até Jesus. O seu ânimo e a sua esperança está aqui demonstrada. E a quinta e última parte dessa história, um diálogo entre os dois, Jesus e este cego. Jesus pergunta a ele no verso 50, o que você quer que eu lhe faça? O cego responde: mestre, que eu possa ver de novo. Uma obviedade. O que um cego queria? Se não ver, se não retornar a sua vista. E Jesus diz algo importante. Primeiro ele diz: vá, a sua fé salvou você. Vá, a sua fé restaurou não apenas o seu corpo, mas também restaura você por completo. A salvação aqui, ela tem muito mais implicações corpóreas do que implicações espirituais, como nós podemos pensar. Mas de fato, abarca todo o ser. Este cego aqui está curado, sim, mas também ele está restaurado pelo próprio Deus. E a evidência dessa restauração consiste em que ele vendo, ele imediatamente passou a seguir Jesus estrada afora. Eis a história. E qual é a grande lição, ou o que podemos compreender dessa história para as nossas vidas? É um modelo a ser seguido. Eu quero pontuar com os irmãos aqui pelo menos 3 atitudes, 3 ações que aqui nos chamam a atenção. Não são as aplicações ainda, fique tranquilo, depois eu vou fazer as aplicações, que não são 3, hoje são 5. Então, 3 atitudes, 3 circunstâncias dentro do texto que eu quero trazer a nós sobre o verdadeiro discipulado. Sobre o que significa seguir a Cristo, e que isso possa adentrar nossos corações, e possa nos fazer seguir a Cristo, tendo essa história como modelo. A primeira, Bartimeu,
este cego mendigo, filho de Timeu, ele sabe, ou ele reconhece Jesus como filho de Davi, aquele que foi prometido nos Salmos, aquele que foi prometido no livro de Samuel, aquele que foi prometido a Israel, ou seja, aquele cego conhecia as Escrituras, ele tinha apego à palavra de Deus, ele sabia, mesmo sendo um cego, mesmo sem ver, apenas ouvindo, ele demonstra conhecer e não apenas isso, mas também expressa a sua fé. Ele grita, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele sabe que em Jesus, ele pode encontrar o consolo, que não apenas ele, mas todo o Israel aguardava. Ele está de fato demonstrando que ele sabia do que se tratava. Ele não era alguém alheio a tudo aquilo que foi prometido acerca de Israel. Ele conhecia, ele sabia. E ele estava clamando, pois ele pensava, este é o filho de Davi. Este é de fato o Messias que nós tanto aguardávamos. Observe que Jesus falou aos seus discípulos que ele era o Cristo. Lembra de Pedro lá no capítulo 8? Tu és o Messias, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aqui está um homem que não andou com Jesus. Aqui está um homem que era cego, vivia a mendigar. No entanto, o próprio Deus se revelou a ele nas Escrituras. Ele conhecia. Aqui está o primeiro modelo do discipulado, conhecimento da palavra de Deus. Precisamos nós gastar tempo, nós precisamos nos debruçar na palavra, nós precisamos mergulhar no texto, nós precisamos nos alimentar diariamente da palavra de Deus, pois do contrário, nós não reconheceremos Jesus Cristo como nosso Rei, apenas como um operador de milagres, como muitos fizeram, a ponto de dizer um pouco mais à frente, crucifica-o. Além de conhecer as Escrituras, expressar sua fé e clamar a ajuda, ele não titubeou diante dos obstáculos. Mesmo as pessoas dizendo, cale-se, ele sabia, o seu coração estava permeado de fé, cheio de fé. Nada poderia deter aquele homem, um homem que conhece a palavra de Deus, um discípulo que sabe que está diante de Cristo. Nada pode pará-lo, nada pode demovê-lo, pois o que ele conhece, o que ele sabe, é o grande motor, é a grande motivação. Diz o texto, quanto mais as pessoas falavam, e o que ele fazia? Mais alto ele gritava, o seu clamor se avolumava. Meus irmãos, que modelo a ser seguido? Este é a primeira característica. A segunda característica, o segundo evento que eu quero destacar aqui nesse texto, nessa história, é que Bartimeu ensina a nós. Este cego ensina que a resposta ao chamado de Cristo deve ser fé e ação. Quando ele ouve o chamado de Cristo, diz o texto, versículo 50, o que ele faz? Atirando a capa para o lado. Um cego tinha uma capa. A capa era um tecido que as pessoas colocavam as esmolas ali para ele. Quando Jesus chamou, a única coisa que ele tinha, ele jogou fora. A única coisa que ele possuía de valor, as esmolas que as pessoas davam a ele, ele falou, não preciso mais. Pois quem me chamou é o filho de Davi.
quem me chamou é o Messias. E quando o Messias o chama, ele nos ensina que a fé dele é uma fé ativa, é uma fé que se mostra não numa ação pequena, mas numa ação pujante. Ele salta, diz o texto que ele salta e vai até Jesus. Ele sabia que quem o chamava, ele sabia que esse era o grande motivo, a esperança de que aquele homem não era apenas um homem, mas era o Messias e que poderia curar a ele. Meus irmãos, ao chamado de Jesus, não existe outra maneira de reagir, senão com fé, com uma ação, de modo a abandonar tudo por Cristo. Bartimeu nos ensina a abandonar por completo quaisquer coisas que possamos ter algum apego. Bartimeu nos ensina que quando Jesus chama, nós devemos abandonar a capa. Nós devemos abandonar as coisas que são preciosas a nós, mas são coisas que nos lembram a esta era presente. A cegueira, a mendicância, são elementos do mundo caído que vivemos. Mas o Rei dos Reis, nos chama para o seu reino, onde não haverá cegueira, onde não haverá mendicância, onde não haverá dor. Por isso este homem salta, por isso este homem vai com alegria até Jesus, pois o que está acontecendo ali, meu irmão, não é simplesmente que ele vai ver, mas ele agora entra num reino que ele não é invisível, que ele não é rejeitado, que ele não é insignificante. Pelo contrário, ele entra agora diante daquele que pode restaurar a visão, não apenas a visão natural, mas também a visão espiritual. Porque este cego, visualmente, naturalmente, corporeamente, ele não via, mas ele enxergava coisas que os discípulos não poderiam ainda compreender. Tiago e João, o texto anterior, estavam querendo saber quem era o maior, estavam querendo saber quem sentaria à direita ou à esquerda, e este homem, saltando de alegria, estava indo diante de Cristo. Terceiro e último evento que essa história nos ensina: Bartimeu, o filho de Timeu, responde corretamente a pergunta de Jesus. E a pergunta aqui está no verso de número 51, acompanhe. Olha o que Jesus pergunta: o que você quer que eu lhe faça? Curiosamente, é a mesma pergunta que Jesus também faz a Tiago e a João, no verso 36 do capítulo 10. João pergunta para Tiago e João. Jesus pergunta: Tiago, João, o que vocês querem que eu lhe faça? A resposta deles: Senhor, dá-nos poder, dá-nos honra. Senhor, faça com que nos assentemos à sua direita ou à sua esquerda. Queremos também a autoridade para que sejamos servidos. E Jesus fala: a autoridade que vocês vão receber, e certamente todo aquele que está em Cristo recebe autoridade, mas no reino de Deus, a autoridade é usada de modo diferente da presente era. Na presente era, Jesus fala que os reis, os governantes, usam das autoridades que receberam para dominar, para que as pessoas sirvam a eles, para usufruírem das coisas, para obter conforto. Mas no reino de Deus, a coisa se inverte. Quanto mais autoridade é dada, maior serviço. A autoridade do reino, ela é dada para que aqueles que têm possam servir, possam ajudar, possam gastar tempo com aqueles que são menores. É isso que Jesus está ensinando.
Mesmo diante de uma multidão muito grande, Jesus tinha tempo para perguntar a um cego, que as pessoas diziam, cala-te. Jesus olha para ele e diz, o que quer que eu faça a vocês? O que você quer que eu lhe faça? Meus irmãos, eu quero só lembrar a você uma coisa, Jesus é Deus, sim ou não? Jesus é Deus, sim. Deus é todo-poderoso, sim. Ele é o Criador de todas as coisas, sim. Quem está perguntando, o que queres que eu te faça? É o Criador de todas as coisas. Não existe pergunta melhor a ser feita a nós do que essa. Que privilégio de Bartimeu. Que privilégio deste homem que estava acostumado a esmolas. Agora o que ele recebe é uma riqueza, um tesouro que o jovem rico abandonou, que o jovem rico não quis. E agora ele recebe. E Bartimeu responde, Senhor, que eu veja. Quando aquele cego vê, qual é a primeira coisa que ele vê à sua frente? Qual é a primeira coisa? O seu Senhor. A primeira coisa que ele vê é o seu Senhor. Não existe paisagem mais bela. Não existe imagem mais profunda. Não existe aspiração maior do que essa, do que ver o meu Senhor. Este homem vivia a mendigar, dependendo da generosidade alheia. Ora recebia alguma coisa, ora recebia insultos, ora recebia nada, ora recebia o que sobrava, de repente recebia coisas generosas, mas agora, o que ele está vendo é a face de seu Senhor. Essa é a grande aspiração do discípulo. Se existe uma coisa que um discípulo verdadeiro de Cristo deseja, é ver o seu Senhor. É ver a face daquele que o salvou. É ver a face daquele que o resgatou das trevas para a luz. É ver a santidade que há em Cristo. Meus irmãos, esta mesma imagem de Cristo, ela está sendo operada em nós. O Espírito Santo de Deus está operando no teu povo, na tua igreja. Nós estamos sendo transformados à imagem de Cristo. Paulo já falou isso em 1 Coríntios capítulo 3. Meus irmãos, em João, 1 João capítulo 3, João fala, olha, nós ainda não somos, não é manifestado aquilo que devemos ser. Isso acontecerá quando Ele vier. 1 João 3, verso 2, nós já somos filhos de Deus, mas só que, meus irmãos, ainda não somos por completos, pois quando formos completos, veremos como Ele nos vê, ou conheceremos como Ele nos conhece. Queridos, o que Bartimeu consegue enxergar é a visão mais bela que alguém pode ver, o seu Senhor. Por isso a sua reação não pode ser outra. Jesus não disse, ei filho de Timeu, siga-me. Você encontra isso no texto? Não. Por quê? Porque imediatamente ele segue a Cristo. A maior bênção que o filho de Timeu recebeu não era a sua visão, mas se tornar um discípulo, pois Jesus disse, a tua fé te salvou. Então, meus irmãos, eu quero propor a nós, diante dessa história belíssima, desse modelo de discipulado,
eu quero propor pelo menos 5 pontos importantes para nós. Primeiro ponto de aplicação é: o filho de Timeu sabia onde colocar a sua esperança. Então nós precisamos urgentemente saber onde colocamos a nossa esperança. A esperança deste homem era Jesus, o Nazareno, filho de Davi, era o Messias. Meus irmãos, a nossa esperança não está na moeda, a nossa esperança não está na política, a nossa esperança não está no conforto, não está no Bitcoin. Sim. Não falei isso em tom de piada, não. Falei isso de verdade. A nossa esperança está em Cristo. A nossa esperança está em novo céu e nova terra. Pastor, então você quer dizer então que eu tenho que viver completamente fora daqui? Não, meu irmão, se a tua esperança está no mundo vindouro, você sabe que o mundo vindouro já chegou. Você já está vivendo com a ética do reino de Deus. Você não precisa esperar, você já está. Certamente aquele homem quando pulou de alegria. Jesus me chamou, vou ser curado, claro. Ele tem todo o poder, Ele resolve todas as coisas. Ele aniquila todo o mal, Ele aniquila toda a miséria. É isso que não haverá quando o reino for consumado. Sim, hoje desfrutamos provisoriamente das bênçãos, é verdade. Conhecemos em parte, temos alegria, sim. O povo de Deus reunido é uma bênção. O Espírito nos foi dado como garantia de que receberemos coisas maiores, é verdade. Mas, meus irmãos, as bênçãos desfrutadas agora não se comparam com a plenitude delas. Portanto, meus irmãos, o que nos aguarda é esperançoso. Coloque a sua esperança no Messias, em Cristo Jesus. Segundo ponto. Abandone de uma vez por todas este modo miserável de existência. Pois quando nós ouvimos falar de Cristo, não existe outra exigência, não existe outro imperativo, senão se arrepender e crer no Evangelho. Deixe-me clarificar um pouquinho para você. O Evangelho não é um convite. Jesus não convidou ninguém. Se você ler Marcos capítulo 1, versículo de número 15, eu peço que você abra para ler, você vai ver que não tem convite aí. Marcos 1. Verso 14 e verso 15. Marcos 1, 14 e 15. Depois de João ter sido preso, João o Batista, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Bom, quem está exigindo isso, quem está dando esse imperativo, é o Rei dos Reis. O chefe não pede, não é assim que a gente aprende na nossa vida? O chefe não pede. Um pedido do chefe é o quê?
Uma ordem, não é? Se é assim nas relações comuns nossas, de homem para homem, seres humanos para seres humanos, quando o Rei dos Reis diz: arrependam-se e creiam no Evangelho, isso é um convite? Isso é uma exigência, isto é um decreto. Por isso que abandonar este modo de existência miserável, pecaminoso, não é uma possibilidade, é uma ordem a ser seguida. Pastor, e se eu não quiser? Você sofrerá a morte eterna. A Bíblia diz isso. O Salmo de número 2, ele dá uma ordem aos reis, aos poderosos. Ele diz assim: beijem o filho. E sabe por que vocês, ó reis, devem beijar? Beijar é reverenciar. Sabe por que vocês devem fazer isso? Para que ele não se ire contra vocês. E o Salmo termina: bem-aventurados e felizes aqueles que aguardam, que esperam, aqueles que colocam nele a sua confiança. Portanto, abandone o seu modo pecaminoso, miserável, abandone tudo para seguir a Cristo, porque Ele é o governador e o Rei de todas as coisas. Terceiro, não use o teu pecado, a tua miséria, não use a tua dificuldade para criar um obstáculo ao conhecimento de Deus. Aquele homem, além de mendigo e cego, mas ele conhecia a palavra, ele sabia das Escrituras, ele estava atento, os seus ouvidos ao que estava acontecendo, ele não estava introspectivo, vivendo de modo egoísta, dizer: eu sou um miserável, e o que tem para mim é isso aqui mesmo. Ele não fez das pessoas à sua volta o que muitas vezes nós fazemos quando estamos passando por uma dificuldade. É muito comum que nós, diante de grandes dores e grandes sofrimentos, nós usarmos disso para fazermos uma espécie de opressão moral àqueles que estão à nossa volta. E o que é essa opressão moral? Olhe como eu sofro como ninguém, eu sou um miserável como ninguém, não tem jeito para mim. As pessoas lhe estendem a mão: Cristo está aqui te chamando, você diz: eu não quero ir a Cristo, eu quero ficar aqui. E vocês devem sentir-se responsáveis por eu viver dessa forma. Quando a dor e a falta torna-se esse instrumento de opressão, aqueles que estão ao nosso redor, surge então essa forma egoísta de mostrar que a nossa dor é maior do que tudo, inclusive maior do que o poder de Deus. Aquele homem não viveu assim. Aquele homem viveu grandes coisas, sim. Teve grandes dificuldades, certamente. Grandes sofrimentos, com certeza. No texto fala que a multidão rejeitava ele. No texto diz que ele era rejeitado pela multidão. Mas quando Cristo chamou ele, nada disso importou mais. Quando Cristo chamou ele, nada mais fez sentido, senão uma coisa: ir até Jesus, segui-lo. E aqui está o outro ponto importante. Quando nós esperamos a restauração, e quando nós esperamos o alívio, antes da fé e da esperança, isso é uma mentira. Não devemos esperar a restauração, e não devemos esperar o alívio, antes da fé.
o caminho é inverso. Primeiro, exercício da fé. O cego ouviu dizer, o seu coração se aqueceu, ele clamava, ele expressou a sua fé. As pessoas colocaram obstáculos, o que ele fez diante disso? Agiu de modo perseverante, continuou a clamar, ou seja, fé e perseverança, elas precedem sempre a restauração e o alívio. Pastor, eu só vou quando eu estiver aliviado. Pastor, eu só vou a Cristo, eu só vou obedecer quando os meus problemas estiverem solucionados. Você nunca vai, porque não é assim que funciona diante de Cristo. Diante de Cristo, você exerce a fé, e a fé é simplesmente o que se espera da exigência do Evangelho. Arrependimento, mudança de mente, voltar-se para Deus. Estou caminhando para cá, mas agora eu caminho para Deus. Essa é a exigência. Mas não é um voltar-se, se der eu volto e se tiver obstáculo eu paro. Não, não. É um voltar-se em perseverança, custe o que custar. Pois ao que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. E este é o último ponto. A percepção da nossa miséria, sim, é o primeiro estágio. Buscar a compaixão de nosso Senhor é o exercício da fé. Ter um diagnóstico preciso de quem nós somos não é suficiente para seguir a Cristo. Muitos olham para si e dizem, eu sou pecador, eu sou miseravelmente pecador, e param por aí. Não é assim que aconteceu na história. Eles se percebem pecadores, eles olham para si e dizem, miserável homem que sou, mas o que ele faz? Diante do chamado de Cristo, ele vai. Compreende? Perceber o seu erro, perceber a sua dor, não é suficiente. É o primeiro estágio, sim. Lembra daquele filho pródigo, quando caiu em si, lembrou-se que os servos do pai tinham o quê? Uma vida muito melhor. Diz o texto que ele cai em si e fica pensando. É assim que diz o texto? Não, ele cai em si e retorna. Meu irmão, fé é ação. Fé não é ideia, fé é voltar-se para Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude nesse momento, que tenhamos fé para nos voltarmos a Ele, pois Ele tem compaixão daqueles que vivem misérias como nós. Amém?